Glória a Deus. Amado e eterno Deus, por tudo que já aconteceu, te louvamos. Por tudo que o Senhor ainda fará, nós te louvamos. Senhor, o nosso coração está na palma da mão do Senhor. Nós não temos nada, porque estamos aqui em busca da Tua palavra, em busca de crescimento, de maturidade, Senhor, e principalmente de santidade. Nos ajuda a caminhar de encontro, meu Pai, a essa santidade tão esperada pelo nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Nós queremos te reverenciar da maneira que o Senhor merece, Pai. E por isso nos escondemos atrás da cruz. Ajuda-nos, meu Senhor, a comer e sermos fortalecidos e com a força desse alimento suportar os dias maus. Em nome de Jesus, mantenha a tua igreja de pé até aquele grande dia, meu Senhor, onde estaremos eternamente contigo na glória. Em nome de Jesus, fortalece a família. Aleluia. Antes de ler o Salmo 12, quero lembrar os irmãos que toda injustiça que hoje nós vemos em nossa volta, toda vergonha que às vezes nós passamos. Hoje eu passei vergonha. CIA testemunhou o testemunho de uma pessoa que não é nem evangélico e revoltado contra um determinado pastor. E eu tive que ouvir e não pude defender, porque é verdade o que falava. O mal que aquela pessoa falava contra esse pastor que eu amo tanto. Cresceu uma boa parte do seu tempo dentro da nossa casa, me ajudou muito. Hoje eu vejo despencando cada dia que passa, na fé. Irmãos, em nome de Jesus, que nada roube essa fé que você tem. Se firmem cada vez mais, porque a situação mundial não vai melhorar. A situação econômica não vai melhorar. A situação escolar não vai melhorar. Olha o que estão fazendo com as criancinhas dentro das escolas. Olha o que a SEDU está liberando com o governo. Olha o que os políticos andam fazendo. Nada disso tem promessa de melhora. Mas o povo que Deus separou, ele falou, fica firme. Você que está de pé, olha que não caia. Porque do teu lado vai cair 1.000, do outro 10.000, mas tu não será atingido. Mas tem que permanecer na fé. Não pode esfriar. Não pode olhar atrás. Não pode olhar o testemunho de um ser humano comedor como você. Tem que se firmar. Às vezes queremos fazer justiça, mas quando fazemos justiça, pagamos um preço tão caro. Lembra de Moisés? Descobri que o povo hebreu é o meu povo. Aí, de repente, ele vê um apanhando na mão do egípcio. Vai lá e faz a defesa com as próprias mãos. Ah, mas foi plano de Deus. Deus tirou proveito daquela situação. Mas hoje nós poderíamos estar lendo na palavra um outro tipo de testemunho de Moisés, se naquela hora ele tivesse contido, né? Mas não conteve. A ira fez ele agir. Não age pela ira. Entenda que Deus é contigo. Olha o que Davi passou aqui, olha. Salva-nos, Senhor. Davi é que ele abriu o coração, porque ele via a falsidade do homem, mas via também a veracidade de Deus. Então ele falou no verso 1, capítulo 12, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, homens bons, homens que agem para o bem, benigno, benignidade, bem. Está faltando pessoas que agem com benignidade, pessoas de coração bom. Está faltando, Senhor, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Pode sentar. Você é um filho do homem, mas é também um filho de Deus. Sendo filho 2 vezes, um dia você foi criatura, mas hoje passou não apenas a ser filho de Deus, mas também não apenas ser irmão dos que já são fiéis, como também a ser filho de Deus. Então a situação agora mudou. Se você testemunhava mal, agora não testemunha mais. Se você abria a boca para falar falsamente, agora não faz mais.
se emprestava a boca para Satanás, agora não empresta mais. Porque no verso 1 ele diz assim, ó, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Isso aqui, irmãos, é há muitos anos, muitos anos atrás. Davi, ele se queixava com Deus daquilo que você hoje presencia e fica revoltado. Às vezes chega ao teu ouvido coisas, você se revolta. Mas Davi, lá no passado, no comecinho, ele já colocava essas causas diante do Senhor. Hoje eu digo para você que eu não tenho coração, eu não tenho assim muita coragem para isso, porque eu sei que o agir de Deus é doído. Mas eu clamo por misericórdia e arrependimento. Senhor, age de misericórdia, traz o arrependimento. Faz converter-se. Mas Davi, ele queria contemplar uma outra situação. E ele olhava para um lado, para o outro e via que os homens que se dirigiam até ele, devido de repente, porque era cheio de boas condições, Davi reclama, Senhor, os homens que estão em minha volta, eles não falam coisas boas. Senhor, quando se dirigem a mim e conversam comigo, eu percebo palavras cheias de falsidade. É a queixa dele no verso 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Mas em Mateus capítulo 13, há uma expressão ali que diz assim, que cada palavra que pronunciamos da nossa boca, nós daremos conta dela. A Bíblia fala assim, ó, toda palavra torpe, toda palavra sem compromisso que sair da nossa boca, nós daremos conta de cada uma delas. Quero conscientizar a mim e a cada um dos meus irmãos da responsabilidade das palavras que nós precisamos ter dos nossos lábios. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua com que fala soberbamente. Toda língua que fala de maneira soberba, de maneira orgulhosa, olha o que Êxodo está falando aqui. Disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Quem fez o cego? Ou quem fez aquele que vê? Não sou eu o Senhor? Então, por que? No 4 diz assim, ó, com a nossa língua prevaleceremos. E os nossos beiços, os beiços são nossos. Como foi dito aqui na leitura introdutória. Muitos têm falado demais. E quando ouve alguém querer aconselhar, diz assim, a boca é minha. Quem manda na minha boca sou eu. Agora a pergunta desse versículo 4 aqui no finalzinho diz assim, quem é o Senhor sobre nós? E quando nós nos lembramos de Tiago, nós vemos Tiago falando assim, olha, se você falar do seu irmão, você falar mal do seu irmão, você está julgando a lei. Se você julga a lei, agora você não é mais observador da lei, mas legislador. Você é juiz sobre o seu irmão? Como pode isso? O salmista continua no capítulo 14, ele dizendo, o nécio, ele sempre fala com o seu coração assim, não há Deus. E com isso, eles têm se corrompido, fazendo coisas abomináveis em suas obras, com atitudes negativas, ofendendo, machucando, não importa quem vai pisar, mas vai subir. Em política se vê muito isso, né? Não quero saber em cima de quem eu vou pisar, mas eu vou fazer um degrauzinho desses bobão aí, ó, e vou subir. E aí, a tristeza para aqueles que têm um coração sincero, os leva a reclamar com Deus. E Deus fala, olha, entre vós haverá indissensão, contenda, inveja, discórdia, haverá tudo isso, para que o justo se manifeste na presença de Deus. Então, em qualquer tipo de sociedade, tem que haver um pouco de sinceros. Porque mais que um pouco,
é a sua maioria que é contra a minoria. É só observar, Estados Unidos é grande, Portugal maior ainda não, Estados Unidos é maior. Mas Jerusalém é tão pequenininha. E foi aquele povo que Deus colocou para mostrar para nós que a qualidade prevalece a quantidade. No verso 2, o Senhor olhou desde o céu para o Filho do Homem para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha que coisa triste. Eu estou no capítulo 14, verso 3 agora. Todos se desviaram, todos. Juntamente fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Então não se revolte. Quando você olhar em sua volta e ver o mundo despencando, e ver a sociedade se desfazendo como uma vela. Importante é você saber que há uma luz que brilha. O Espírito Santo é uma tocha que Deus tem olhado e visto em tanta escuridão, algumas tochas pequenininhas de um lado para o outro, mas quando essas tochas pequenininhas se juntam, a glória de Deus resplandece, porque Deus é com esse povo. Por isso mantenha a sua chama acesa e não olhe para nenhum lado, olha para dentro de você. Eu me lembro que eu li há poucos dias que o fósforo chegou para a vela e reclamou, né? E porque ele ia riscar e dar luz à vela. A vela falou, não quero não, eu vou derreter e vou acabar. O fósforo falou assim, não, mas você vai brilhar mais tempo que eu vou apenas dar luz a você, e logo eu vou apagar. Se nós formos observar a moral dessa história, a gente vai ver que tudo vai acabar. Por maior que seja a chama que brilha dentro de você, do Espírito Santo, você tem que entender que existe em sua volta muitas lamparinas apagadas que necessitam dessa faísca. Essa faísca é o seu testemunho. Porque o povo está insatisfeito. Muita gente insatisfeita. Essa falação aqui, ó, não terão reconhecimento, os obreiros não terão conhecimento da iniquidade. Deus está na geração dos justos. Agora vem uma pergunta no capítulo 15. Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Feche os seus olhos e abaixa a sua cabeça. Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar, Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar? Os que têm as mãos limpas e um coração puro, e não é vaidoso, e que sabe amar. Os que têm as mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso e que sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. As minhas mãos estão limpas, meu coração está puro. Já não sou vaidoso, aprendi a amar,
Minhas mãos estão limpas, meu coração está puro. Já não sou vaidoso, aprendi a amar. Deus, em nome de Jesus, cada um dos nossos corações, nessa noite, Pai, clama pela virtude do perdão. Traz o teu perdão. Senhor, a tua palavra está dizendo que quando um ou dois se reúnem em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Nós cremos na presença do Senhor nesse lugar. Por isso é que nós clamamos. Vem perdoar nossos pecados. Vem lavar nossas mãos, nosso coração, tirar de nós a vaidade e nos dar a condição de entronizar o Senhor na sala do trono, de fazer morada, meu Pai, no tabernáculo, com prazer na alegria da comunhão dos santos. Nós te suplicamos essa ajuda, porque cremos que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda no capítulo 15, Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Como nós observamos, a resposta o próprio Espírito Santo dá. Aquele que tem a mão limpa, aquele que tem um coração puro, aquele que não é vaidoso, aquele que já aprendeu a amar. São requisitos que o próprio Deus coloca para a igreja. Então a igreja não perca tempo. Procura andar na linha. Se você for trabalhar em uma firma e não respeitar os requisitos que o patrão coloca, você vai ser observado e logo vai ser despedido. Vai ficar sem seu salário. Vai ficar sem plano de saúde. Muitos prejuízos virão ao seu encontro. Mas quando você observa as exigências e faz por onde de honrar, você é honrado também. Veja, irmãos, que com Deus não é diferente. Deus coloca os seus requisitos. Olha, é necessário o seu coração andar puro, sem maldade, sem vaidade. É necessário os seus lábios. Você tem entendimento que os seus lábios é para adorar aquele que lhe deu a vida. As suas mãos é para levantar e glorificar, exaltando aquele que é soberano, aquele que é dono de tudo. Os seus pés têm que ter a preparação do calçado do Evangelho. Senhor, onde eu coloco a planta dos meus pés, eu sei que o Senhor tem condição de vir comigo, porque eu não ando por lugares vergonhosos. Por onde, Pai, eu passo, o teu nome é glorificado. Aquele que tem lâmpada, brilho, óleo, azeite, unção nos olhos, ele só consegue ver o bom. Fulano entrou na casa da vizinha, e o marido está trabalhando, o marido está viajando, entrando e não saiu. Mas o outro vai falar, fulano foi o entregador de gás, que entrou, fulano, e logo saiu. Quem tem a unção de Deus nos olhos, irmãos, mesmo que tenha maldade do outro lado, ele só consegue enxergar coisa boa. Porque se o teu olho for luz, todo o seu corpo é luz. Se o teu coração é fonte transmissora de bênção, toda a sua vida flui na bênção. Eu custei a entender, porque eu falava, meu Deus, o Felipe fala, é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. E eu já ouvi até olhando assim, eu falei, meu Deus, eu entendi. Existem pessoas que só conseguem falar que é só vitória quando está na bonança. Mas existem outros que mesmo fora da bonança, conseguem dizer que é só vitória. Porque no seu coração, ele está suprido de benignidade. Então, o salmista Davi aqui, ele fez a sua colocação, que a igreja possa comer essa palavra, aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica justiça, aquele que fala verazmente, verdadeiramente, com autoridade, segundo o seu coração. Aquele que não defama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum tipo de afronta ao seu próximo. Agora eu quero observar Ezequiel 16:35. Olha, portanto, ó meretriz, palavra dura, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor,
Porque assim diz o Senhor, pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez na tua prostituição com os teus amantes, como também com todos os ídolos da tua abominação e no sangue de teus filhos que lhe destes. Eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te misturastes. Deus diz que Ele não tem prazer nenhum em nos ver compartilhando de coisas erradas com pessoas que erram. E agora a sua vingança chega. Como também todos os que amaste, com todos os que aborrecestes, ajuntá-lo-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam a tua nudez. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme, e entregar-te-ei nas suas mãos, e derrubarão as suas abóbada, que é uma cobertura, uma proteção, um teto, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as suas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedras, e te transpassarão com as espadas, e queimarão as suas casas a fogo, e executarão juízo contra ti, aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Oséias, ele passou por um grande período de tribulação. Essas palavras de Ezequias 16, a partir do 35, essas palavras, às vezes, nós temos a impressão que ela está sendo repetida em Oséias. Quando nós observamos o casamento de Oséias. Oséias, ele fez uma... Nós olhamos a história que Oséias escreveu e podemos ver a tristeza do coração de Deus. Quando Deus observa uma igreja prostituta, igreja meretriz, igreja prostituta, sim. Aqui em Jacaraípe tem igreja meretriz, igreja prostituta. Meu Deus, o que é isso? É um pastor que arrebanha um grupo de rebanho e é um prostituto. Leva uma vida errada, não tem uma vida no altar do Senhor. A Bíblia diz, como é o teu pastor, é as ovelhas. É esse tipo de igreja que Deus está falando lá em Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, eis que tu não és morno, eis que tu não és gelado, nem quente. Sendo morno, eu te vomitar-te-ei da boca para fora. Deus está falando com uma igreja, vamos acordar? Vamos acordar. Quando nós falamos vamos acordar, eu estou clamando no espírito e na alma pelo socorro do intercessor. Vai para a madrugada e clama. Porque de repente você tem parente dentro de igrejas que tem esse tipo de atitude. E que precisa ser salvo naquele grande dia. Deus dê o colírio da graça nos olhos, unção nos ouvidos, das direção, dos pastores, das igrejas, para proclamar essa palavra, mesmo que machuque, proclamar a palavra e não fugir dela. Não é aliviar a situação, porque, não,
Ministrar o que Deus mandou. Deus é duro, irmãos. Deus chama com dureza. Deus chamou essa igreja de prostituta. Eu sei que tu não é quente, eu sei que tu não é gelado, eu sei que tu é morno. Eu vou vomitar vocês da boca para fora. Sabe o que é isso? É vômito de cachorro. O cachorro lá fora, ele vomita uma vez, vai lá, volta, come o mesmo vômito. E torna a vomitar, e torna a comer. Olha a comparação que Deus fez. Olha a gravidade desses problemas. E Oséias aqui, ele falou assim, ó, imagina bem uma pessoa quando se casa. Há poucos dias eu comentei isso aqui, uma pessoa se casa, aí a mulher engravida, oh que maravilha, que coisa mais linda, vai vir seu primeiro filho. O primeiro filho nasceu, agora o pai começa a sonhar com esse filho, já andando, está dando os primeiros passinhos, está soltando agora as suas primeiras palavras. Agora esse filho é um adolescente, que coisa mais linda. Daqui a pouco meu filho já está um homem indo para o exército. Daqui a pouco o filho cresce, escolhe para a marinha, para o exército, para a aeronáutica. Meu filho já cresceu. Agora o filho já começa a se sentir dono do nariz e o pai continua sonhando o melhor para o seu filho. Só que quando o primeiro filho de Oséias nasceu, chamava-se Jezreel. E agora Deus diz para ele assim, ó, por que ele vai se chamar Jezreel? Jezreel quer dizer terra destruída. Já pensou? Você tem um bebezinho no seu braço, recém-nascido, chega o Senhor ao pé do seu ouvido, bota o nome de Jezreel. É terra destruída. E você tem consciência daquilo. E você tem que obedecer. Só que nessa hora, na nossa atualidade, muitos falam assim, é Satanás. Sai para lá, Satanás, sai do meu ouvido. Eu, hein? Da onde que Deus ia mandar eu botar o nome do meu filho de Jezreel, terra destruída? E vem a segunda filha. A segunda filha se chamava Loruama, que quer dizer sem misericórdia. Vem agora uma menininha. E o Senhor vai lá e fala, bota o nome dela, Loruama. O nome dela quer dizer sem misericórdia. Mas, Senhor, eu imagino Oséias clamando, mas, Senhor, o primeiro filho foi um homem. Houve tristeza no meu coração quando o Senhor mandou colocar Jezreel. Agora vem a segunda, Senhor, uma menina. E o Senhor manda colocar Lorame, sem misericórdia. Oséias obedece. E vem mais uma menina, Loami. Agora o que quer dizer Loami? Não. Não. Não serei o seu Deus. Nós estamos, irmãos, em uma fase de propaganda das boas coisas. Hoje, eu observei uma propaganda de uma igreja. Você quer o seu carro próprio, quer conquistar a sua casa própria, você quer ficar sem dívidas, você quer isso, você quer aquilo, e aquilo meu coração começou a gemer na presença de Deus. Falei, Senhor, tem misericórdia do planeta Terra. Até quando nós vamos ver tanta ignorância num povo tão sábio, estudado, um povo cheio de anel no dedo, diploma na parede? Até quando nós vamos ver meninice e homens barbudos, velhos de cabelo branco? E o povo continua espalhando o evangelho fácil. Deus tem vida com abundância. Você vai comer o melhor fruto dessa terra. Vai sim. Mas eu quero dizer para você, amado, cada vez que você senta nesse banco, eu ainda prefiro te mostrar o lado mais difícil dessa palavra. Quando Jesus caminhou para o Calvário, ele foi desamparado de todos os seus discípulos. Ele foi desamparado. Todos, nós já ouvimos mensagens assim. Todos desampararam o Senhor Jesus. Até o discípulo que ele mais amava desamparou o Senhor Jesus. Agora Jesus é fato consumado. Agora eu digo assim, Jesus levou consigo lá na cruz do Calvário todo sofrimento, toda dor, e eu estou livre dela. Não, irmãos. Volto a dizer, ele já levou lá. O meu preço, o seu preço, nós temos que pagar. Nós temos que prestar conta. Porque aqui nesse exemplo do casamento de Oséias, foi doído. Olha lá no capítulo 2.
Dizei a aos vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs Ruama, contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher. É Deus falando para uma igreja, contenda, debate, lute, batalha pelos teus irmãos, porque o Senhor tem olhado para você e dito, você é minha noiva, você é minha futura esposa, mantenha a sua roupa lavada no sangue do Cordeiro, não deixe salpicar com nenhum tipo de mancha de pecado. Mas do seu lado existe suas irmãs. Contenda sim, fale sim, abre a tua boca e não tema homem nenhum, porque se você se calar, a pedra vai clamar. Contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios diante dos seus peitos. A igreja está prostituindo, eu vou lá visitar. Vai se contaminar. Para que eu não deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu e a faça como um deserto e a ponha como uma terra seca e a mate de sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão, me dão a minha água. Olha a prosperidade falsa, caminho largo, caminho espaçoso. Muitos caminhos aos olhos dos homens parecem corretos, mas o fim dele conduz à morte. O caminho é apertado, é estreito e não passa com bagagem. E a prostituta continua dizendo, irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão, me dão a água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede de sebe para que não ache as suas veredas. Agora é Deus falando. Irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-ás, mas não os acharás. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido. Voltarei agora ao meu primeiro amor. Porque melhor ia então do que agora. Ela, pois, não conhece que eu lhe dei o grão. Olha Deus aqui falando. Ela não reconhece que eu lhe dei o grão. Eu lhe dei o mosto, o óleo. Multipliquei a prata, o ouro, que eles usavam para Baal. Olha aqui. Foi Deus que prosperou, foi. Onde foi parar a prata e o ouro? E Deus chorava e dizia, o que eu dou a eles, eles dão para Baal. Portanto, tornar-me-ei, e a seu tempo tirarei o meu grão, e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, que cobriam a sua nudez. E agora, descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados. Olha, igreja, vocês vão ser envergonhados. Olham, pastores, vocês vão ser envergonhados. Eu tirarei de ti as roupas e colocarei nu diante de toda a sociedade. E é o que nós temos visto. E ninguém te livrará da minha mão, diz o Senhor. E farei cessar a sua alegria, o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados, as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira. E de que ela diz, é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei deles um bosque, e as bestas feras do campo os devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais queimou incenso, se adornou com os seus pendentes, das suas gargantilhas, andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Por isso aqui, irmãos, nós falamos sempre para os nossos irmãozinhos. Nós não gostamos desse negócio de vou pular a igreja, eu vou visitar aqui, ali, lá, não. Sabe?
Nós temos ciúmes das nossas ovelhinhas, sim, porque nós cuidamos das nossas ovelhas no joelho, nós cuidamos e velamos madrugada dentro, nós pagamos um preço no clamor, no jejum, e temos ciúmes, sim, porque um dia nós vamos prestar conta de cada uma delas. Por isso é que às vezes somos obrigados a falar de maneira que machuca. Mas quando é o Espírito Santo que age, o machucado cura-se com o bálsamo do óleo. Contar um exemplo para a glória de Deus. Eu estava sentada ali há poucos dias no culto. E eu ouvi o Emanuel chorando lá em cima. E fiquei, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tia para ela ter... Era a Mara que estava lá em cima. Aí, de repente, o Elias, muito preocupado, levantou. Aí eu abri a porta e cerquei ele na escada. Falei, volta agora! Aí o culto caminhando. Não, eu vou lá em cima. Não vai em lugar nenhum, você vai voltar agora. Volta agora lá para dentro. Ninguém estava rindo, não. Volta agora lá para dentro, vai assistir o culto. E Deus, Ele tem saudade de uma igreja que age dessa forma. Deus quer isso. Ele quer contemplar um coração quebrantado. Deus tem saudade de um povo que adora em espírito e em verdade. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. No verso 6:1, ele fala assim, vinde, tornemos ao Senhor. No verso anterior, ele falou assim, eu vou te atrair para o deserto. Tem pessoas que não gostam muito dessa palavra deserto, porque na maioria das vezes nós temos aprendido que o deserto é lugar de fome, de miragem, de sofrimento. Mas, se for necessário, Deus vai te atrair para o deserto. Você ouviu tudo que foi falado aqui? Prostitutas, prostituições, meretriz. E Deus não está desenhando isso para nenhum de nós. Ele está nos mostrando para nós não compartilharmos com nada disso. Agora ele falou, se for necessário, eu vou te atrair para o deserto e lá eu vou tratar contigo. E naquele dia farei contigo uma aliança. Lá no deserto. Não precisa você ir para o deserto. Obedeça. Simplesmente. Só obediência. E a sua festa, a sua alegria, o gozo e o prazer, os laços, os braços do Senhor. Ele vai estar sempre te aconchegando. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Mas Ele nos sarará. Fez a ferida e ligará. Amém, irmãos? Agora, se você continuar lendo isso aqui, você vai ver Oséias falando assim, prossiga, conheça e prossiga em conhecer. Deus quer intimidade com a igreja, porque Ele quer a santidade dela. E Ele tem condição de fazer isso. Feche os seus olhos mais uma vez, fica sentadinho, abaixa a sua cabeça. Deus, o nosso coração. Mais uma vez, nós dizemos com toda liberdade que o Senhor, meu Pai, tem todo o direito de acrescentar da Tua virtude. Que o nosso coração possa bombear, meu Pai, santidade para cada partícula do nosso espírito, alma e corpo. Senhor, seja físico, seja espiritual, visível ou invisível. Agindo o Senhor, não tem demônio que impeça. Por isso, meu Pai, cada família representada nessa hora, leva de encontro ao seu lar a bênção dessa palavra. A advertência dessa palavra nos faz ficar mais advertidos, mais caprichoso, mais responsável, mais avivado. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos crescer em conhecimento, em fé, para alcançarmos a estatura do perfeito varão. Nos ajuda, meu Senhor, pela Tua misericórdia.
Nos livre de todo e qualquer perigo, pela tua misericórdia, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.